Olá, eu sou a Gisele e hoje, junto com os meus colegas, vou apresentar a análise feita para o projeto A3 da OCDE Economia Política e do Setor Público. Nosso grupo é formado por mim, Gisele Prado, pela Ariane Fernanda, Bruna Ariel, Bruna Barbosa, Gabriel Henrique da Silva, Ginel Prado e Isabela Santos. O principal objetivo deste estudo é compreender as dinâmicas econômicas e de políticas públicas adotadas pelo governo federal com base nos impactos sofridos antes, durante e após a pandemia do Covid-19. Servirá de matéria-prima para vermos principalmente as principais funções do Estado, sendo elas estabilizadora, alocativa e distributiva. A metodologia adotada inclui a análise de dados sobre as receitas tributárias, despesas governamentais, carga tributária, reforma tributária, inflação, desigualdade de renda, balança comercial e saldo em transações comerciais. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre as receitas tributárias do governo federal por tipos. Durante o período de 2019 a 2023, as receitas tributárias administradas pela Receita Federal do Brasil apresentaram um crescimento contínuo. As principais fontes de receita incluíram o imposto de renda, pessoa jurídica, o IRPJ, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é o CSLL, a receita previdenciária, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e o Programa de Integração Social, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PIS/PASEP. A tabela com a arrecadação tributária anual ilustra a evolução dessas receitas ao longo do período analisado. A pandemia de Covid-19 teve grande impacto nas receitas tributárias, especialmente em 2020, quando a atividade econômica foi fortemente reduzida. No entanto, a recuperação econômica subsequente, combinada com medidas fiscais e tributárias adotadas pelo governo, resultou em um aumento na arrecadação de tributos sobre rendimentos do trabalho e lucro das empresas. A dependência das contribuições previdenciárias e dos tributos corporativos foi um fator determinante para a estabilidade das receitas governamentais durante esse período. Olá, meu nome é Brenda Ariel e eu vou falar das despesas do governo federal por tipos. As despesas do governo federal brasileiro no período de 2019 a 2023 também foram marcadas por variações significativas devido à pandemia do Covid-19. Os principais gastos incluíram encargos especiais, previdência social, auxílio emergencial e amortização da dívida pública. A tabela com a dotação autorizada e os principais gastos do governo ilustra essas variações ao longo dos anos analisados. Durante a pandemia, houve um aumento significativo nas despesas com programas emergenciais destinados a mitigar os impactos econômicos e sociais da crise sanitária. O crescimento do déficit previdenciário e das despesas com assistência social também foi um fator importante que influenciou as finanças públicas. A análise destaca o desafio de equilibrar a necessidade de gastos emergenciais com a sustentabilidade fiscal de longo prazo. Eu sou o Ginel Prado e eu vou falar sobre a carga tributária bruta no Brasil, medida como porcentagem do PIB, apresentou flutuações significativas no período de 2019 a 2023. A tabela por carga tributária anual ilustra essas mudanças e fornece uma visão geral da evolução da carga tributária no Brasil. Durante a pandemia, a carga tributária bruta foi afetada pela redução da atividade econômica e pelas medidas fiscais adotadas para mitigar os impactos da crise. No entanto, a recuperação econômica pós-pandemia e o aumento na arrecadação de tributos, especialmente no imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido, contribuíram para o aumento da carga tributária nos anos seguintes. A análise ressalta a importância de políticas fiscais eficazes para garantir uma tributação justa e equilibrada. A análise da carga tributária no Brasil durante o período de 2019 a 2023 mostra como as políticas fiscais e estabilizadoras adotadas durante a pandemia de Covid-19 influenciaram a arrecadação tributária. A redução da atividade econômica em 2020 resultou em uma queda da carga tributária, mas a recuperação subsequente, juntamente com a implementação de políticas fiscais, levou a um aumento na arrecadação nos anos seguintes. Meu nome é Bruna Barbosa e eu vou falar sobre as considerações sobre o IVA da reforma tributária. O documento destaca que a introdução do imposto sobre o valor agregado, o IVA, na reforma tributária brasileira visa simplificar o complexo sistema tributário atual, substituindo diversos tributos federais, estaduais e municipais por um único imposto. O IVA proposto pretende unificar impostos como o PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, o que facilitaria a administração e reduziria a cumulatividade, permitindo uma base de incidência mais ampla e homogênea. Além disso, espera-se que o IVA melhore a transparência e a neutralidade do sistema tributário, reduzindo as distorções econômicas e incentivando a competitividade das empresas brasileiras no mercado global. A reforma busca também alinhar o Brasil às melhores práticas internacionais, aumentando a eficiência na arrecadação e promovendo um ambiente de negócios mais favorável. A tabela com as metas de inflação, limites e o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, fornece uma visão abrangente do desempenho inflacionário do Brasil no período de 2019 a 2023. A análise dos fatores que influenciam a inflação, como a pandemia do Covid-19, os preços dos alimentos e combustíveis e a desvalorização cambial, é essencial para entender as dinâmicas econômicas do país. Durante a pandemia, o Brasil enfrentou pressões inflacionárias devido ao choque de oferta e de demanda. O Banco Central do Brasil adotou várias medidas para controlar a inflação, incluindo ajustes na taxa Selic. A análise das metas de inflação e do IPCA destaca a eficácia dessas políticas e a importância de uma gestão macroeconômica prudente para manter a estabilidade dos preços. Olá, eu sou Isabela e eu venho falar sobre a desigualdade de renda, Gini. O coeficiente de Gini é amplamente reconhecido como uma das principais medidas para avaliar a desigualdade de renda em um país.
No caso do Brasil, apesar dos esforços contínuos para reduzir a pobreza e a desigualdade, esse indicador ainda evidencia uma realidade marcada por uma distribuição de renda extremamente desigual. Entre 2019 e 2023, a concentração de renda continuou sendo um grande desafio, especialmente após os impactos da pandemia de Covid-19. As camadas mais pobres foram afetadas desproporcionalmente, enquanto a recuperação econômica beneficiou em grande parte os grupos mais ricos. Programas de transferência de renda, como Bolsa Família, desempenharam um papel essencial na redução das desigualdades mais extensas. No entanto, a contínua concentração de riqueza no topo e a vulnerabilidade das classes mais baixas mostram que reformas estruturais mais amplas são indispensáveis para construir uma sociedade com maior equilíbrio econômico e social. A balança comercial brasileira, que mede a diferença entre as exportações e importações de bens, tem mostrado variações significativas entre 2019 e 2023. Durante esse período, o Brasil manteve um superávit comercial, impulsionado principalmente pelas exportações de commodities como soja, minério de ferro e petróleo. A pandemia de Covid-19 causou uma retração inicial no comércio global, afetando as exportações brasileiras. Mas a recuperação econômica global subsequente ajudou a reestabelecer os níveis de exportação. Além disso, a desvalorização do real frente ao dólar torna os produtos brasileiros mais competitivos no mercado internacional, contribuindo para o aumento das exportações e ajudando a manter um superávit na balança comercial. Entre 2019 e 2023, o saldo em transações correntes do Brasil apresentou flutuações significativas. O superávit na balança comercial contribuiu positivamente, mas os déficits na balança de serviços e na compra de rendas exacerbados pela pandemia impuseram desafios. Remessas de lucros e dividendos ao exterior, pagamento de juros sobre a dívida externa, pressionaram negativamente o saldo. Políticas para promover exportações e atrair investimentos estrangeiros diretos foram implementadas para melhorar a balança de pagamentos e fortalecer a posição externa do país. Vimos que o Brasil enfrentou desafios econômicos significativos. As receitas tributárias variaram devido à pandemia do Covid-19, que também aumentou as despesas governamentais. A carga tributária manteve-se estável, e a proposta de reforma com o IVA visa simplificar o sistema. A inflação flutuou, mas foi controlada pelo Banco Central. A desigualdade de renda reduziu levemente e a balança comercial permaneceu superavitária. Reformas estruturais e políticas eficazes serão essenciais para o crescimento futuro. Gostaríamos de agradecer a todos por assistirem a nossa apresentação e por todo o apoio durante este semestre. Foi um período de muito aprendizado e crescimento e somos gratos